Você sabe qual a diferença entre uma crise de ansiedade e uma crise de pânico? As diferenças são muito pequenas entre uma e outra. O que vai diferenciar de fato é a intensidade e a frequência entre uma e outra. Quanto maior a intensidade e maior a frequência, a gente vai direcionar para a crise de pânico e não de ansiedade. Outro fator que é utilizado para identificar uma crise de pânico é a falta de um motivo para que isso aconteça. Ou seja, quando a gente está falando de uma crise de ansiedade, a gente tem um gatilho. Lembra que a gente falou algumas vezes esse mês com relação àquilo que vai dar o gatilho para a sua ansiedade, e esse gatilho vai ser o motivador da sua crise. Para as crises de pânico, não existe gatilho, elas simplesmente acontecem. Mas fica atento, porque muitas vezes, numa crise de ansiedade, a gente não identifica gatilho. Então, você pode achar que é uma crise de pânico porque você não está identificando o gatilho, mas ele está aí. É uma crise de ansiedade da qual você não está identificando o gatilho. Se você não estiver identificando o gatilho, procure uma ajuda profissional. Um profissional pode ajudar você a identificar esses gatilhos e ajudar você a remover ou a melhorar a questão relacionada a esses gatilhos para que você não tenha as crises. Tanto as crises de pânico quanto as de ansiedade podem estar motivadas por diversos fatores externos, que estão diretamente ligadas ao seu comportamento ou à sua forma de lidar com esses fatores externos. Tá? As crises de ansiedade, as crises de pânico, os fatores de ansiedade e de pânico podem gerar outros transtornos. Transtornos como estresse pós-traumático, transtornos de fobia social, transtornos de ansiedade generalizada, como a gente já falou aqui esse mês, e um transtorno que talvez muitas pessoas não conheçam e que vão passar a conhecer ou ouvir falar mais depois desse momento que a gente está vivenciando de pandemia, que é a agorafobia, que é um transtorno que está relacionado ao fato das pessoas não quererem sair de casa, por exemplo. Delas não quererem sair de um ambiente onde elas estão acomodadas nesse ambiente, de não quererem estar em ambientes com muitas pessoas, de não quererem sair desse ambiente que elas já estão acostumadas. E esse fato da pandemia, do isolamento, fez com que muitas pessoas estivessem mais reclusas e vai dificultar o movimento do retorno da rotina, né? Essa rotina não vai ser igual, mas o retorno dessa rotina vai ser muito difícil para algumas pessoas, e algumas pessoas podem desenvolver o que a gente chama de agorafobia. Se você se perceber nessa condição, converse com seu médico, com seu psiquiatra, com seu psicólogo. E se você ainda não tiver um apoio profissional, busque um apoio profissional. Não espere que isso piore, que isso se intensifique, que isso evolua para algo mais intenso para que você procure ajuda. Procure ajuda agora, tá bem? Se você precisar de alguma dica, quer tirar alguma dúvida, manda um direct, manda a sua dúvida, eu vou te ajudando por aqui, mas busque um profissional, não espere.